Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalosCast. Hoje estou aqui com o Ricardo Leal, também conhecido como Catila, ou melhor, muito mais conhecido como Catila, mestre no ensino e educação do basquetebol e do esporte, moldando muito e ajudando esses jovens no seu caráter, nos seus valores, através do exercício físico. Então, muito obrigado, professor Catila, por tu estar aqui. Vamos trazer um pouquinho para o pessoal como que acontece essa construção desses jovens e essa moldagem que o esporte proporciona para eles através dessa prática. Boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, porque falar sobre formação de atletas é uma coisa que me instiga, é uma paixão. Eu trabalho há 35 anos com basquete, 29 deles aqui em Santa Maria. Tenho uma formação específica, né, para trabalhar com jovens. E estar aqui falando sobre formação é de extrema importância para que as pessoas entendam como não é fácil trabalhar com formação de atletas, porque nós precisamos respeitar as condições de idade, de formação da pessoa enquanto parte física, né? A gente não pode passar dos limites, então a cada categoria nós temos um trabalho diferenciado para que ano a ano eles possam ter evolução no trabalho. Excelente. E hoje, quando a gente fala sobre essa especialização um pouco precoce, porque para quem busca o esporte até como uma profissão mais adiante, ele tem que começar cedo. Então, em relação às categorias, cada categoria, cada fase de desenvolvimento ali da criança, do jovem, adolescente, vão ter partes específicas que tem que dar ênfase. Perfeito. Assim, hoje no Corinthians, e é um orgulho eu estar falando isso, porque nós, nesses 29 anos trabalhando no Corinthians, né, e hoje com uma comissão técnica completa, né, com a gestão na Associação de Pais e gestão do Corinthians, que estão fazendo o Corinthians crescer cada vez mais, é de extrema importância a gente trabalhar, que nós temos desde o sub-12 a categoria sub-19, nós termos uma sequência no trabalho. E essa sequência, para a evolução do atleta, é de suma importância, porque nós temos que considerar que cada categoria tem suas especificidades, né? A gente fala muito isso na fisiologia, no sentido de que a cada ano nós precisamos evoluir com esses atletas e não podemos trabalhar com a especialização precoce. Porque se tu trabalha demasiadamente em determinada categoria, tu pode, inclusive, causar lesões, tu pode, inclusive, trabalhar com o aspecto psicológico, né, do atleta. Então, nós temos que ter muito cuidado nesta formação gradual do atleta. Excelente. E ali, quando o pessoal acaba queimando um pouco a largada nessa questão da especialização, é justamente colocar, às vezes, valências físicas na frente de outras e nessa fase sensível, nesse período sensível que não é o adequado. Perfeito, perfeito. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Nós hoje temos a categoria sub-12, que é a primeira categoria que joga o campeonato estadual. Inclusive com regras adaptadas, né? A tabelinha, a altura do ar é mais baixo, a bola é menor, mais leve, né? Dentre as regras, modifica um pouco. Então, no sub-12, nós trabalhamos totalmente diferente do que no sub-13, né? Por quê? A gente não trabalha a questão física na categoria sub-12. A gente trabalha muito a questão da coordenação motora, trabalhar os fundamentos básicos do basquete com relação ao drible, com relação ao passe. Já na categoria sub-13, eles vão começar a se dar conta que eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais com relação à parte física. Aí nós vamos trabalhar sempre a questão de exercícios básicos, deles entenderem como é que funciona o início da preparação física,
né? Nós temos um preparador físico específico para trabalhar com eles, não sou eu que trabalho. Então é a coisa mais importante, eles começarem a entender, a partir da categoria sub-12, que eles têm um processo a seguir, respeitando as valências físicas. Excelente. Hoje se fala muito sobre essa preparação física, mas e o desenvolvimento da autonomia e da inteligência do atleta? Isso é uma coisa que acontece em todas as fases, mas com certeza o trabalho do treinador e essa expertise do treinador vai potencializar essa autonomia e inteligência, porque às vezes o atleta ele não vai ser o mais forte ou talvez o mais rápido, mas dentro da quadra, por algumas características, ele sendo muito inteligente, isso faz toda a diferença. Primeira coisa que é importante na tua fala, assim, atletas com pouca estatura podem jogar basquete, né? É muito importante a gente falar isso, porque eu, com a minha estatura, hoje eu tenho 1,65 m e quando eu tinha 14, 15 anos, cheguei a ser pré-convocado para uma seleção gaúcha, né? E essa expertise que tu tá falando depende muito do trabalho do treinador. Por quê? Porque ele tem que, de alguma forma, possibilitar ao atleta as tomadas de decisões. E se o treinador não consegue possibilitar isso, o atleta não vai ter uma tomada de decisão inteligente. Então, é muito importante essa pergunta tua, porque, inclusive, assim, eu trabalho há 29 anos aqui no Corinthians. Sempre trabalhei com as categorias mais velhas, né? Hoje eu estou na categoria sub-12, sub-13. Por quê? Início. Exato, porque eu acho muito importante uma pessoa que tem um pouco mais de expertise, mais experiência, trabalhar os fundamentos básicos bem feitos para que os próximos técnicos, que nós temos uma comissão técnica muito boa, dê sequência ao trabalho de início. Então, essa tomada de decisão que a gente dá para o atleta é de fundamental importância ele poder entender isso, porque não é fácil. Até que ele chegue a entender uma tomada de decisão certa em poucos segundos, é muito bacana, porque vai dar essa condição de inteligência do jogo. Perfeito. E é legal tu trazer essa parte, porque quando a gente hoje pesquisa sobre treinamento e esporte, muito se fala sobre a preparação física, mas o quanto essa parte da inteligência, da tomada de decisão e principalmente a parte psicológica pode ou potencializar o que ele já tem de bom ou sucumbir um atleta. Perfeito. Então, até trazendo toda a tua expertise e sabendo que tu passou por todas as categorias, trabalhou em todas as faixas etárias, esse trabalho psicológico, ele é um trabalho ativo ou passivo? Desde o início, lá no sub-12, já tem que... Tu vai percebendo o comportamento do atleta, sabe? Ó, esse eu vou ter que intervir dessa forma, esse eu vou ter que ensinar dessa forma, e a partir disso tu vai personalizando as tuas abordagens. Perfeito, perfeito. Até porque nós trabalhamos com uma equipe, né? Uma equipe no mínimo de 12 atletas, cada um com uma característica diferente. Só que a partir do sub-12 lá, nós vamos entendendo ele, né? Como ele vai ser formado, né? Então, a partir das atitudes dele enquanto pessoa, nós vamos percebendo e nós vamos intervindo. E isso é uma expertise do técnico também. Primeiro, ele tem que ter uma formação, que é fundamental, né? E segundo, essa expertise de lidar de cada jeito com um atleta, ela vai se dando ao longo da sua formação enquanto indivíduo, né? Então, a partir daí, nós sabemos como lidar com cada equipe para nós formarmos uma equipe, né? Tu vai lidando com um atleta, vai conhecendo ele, vai trabalhando o potencial dele para que ele entenda que ele faz parte de uma equipe. E a partir desse contexto, tu forma a equipe, né? E tu já pegou perfis de atletas que, assim, fora de quadra é uma coisa e dentro da quadra se transforma, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Perfeito, perfeito. Porque nós todos somos diferentes, né? E a gente volta a falar em fisiologia, né? Individualidade biológica. Cada um de nós tem o seu potencial para uma condição e um potencial para outra. Então, existe sim aquele atleta que ele é tímido e quando entra numa quadra, ele se transforma um potencial forte, aguerrido, né? E tem aquele também que é extrovertido fora da quadra e às vezes ele não tem condições
muito tímido dentro da quadra. Então, essas diferenças, e por isso que eu sou apaixonado, porque a partir daí é que tu consegue transformar, né, todos aqueles atletas numa equipe. Uma equipe. E quando tu vai fazer as intervenções, os atletas como é que tu faz essa iniciação de passar o feedback para os atletas, principalmente naqueles perfis mais resistentes que não gostam de aceitar a crítica, ou às vezes podem até sucumbir com a crítica, Perfeito. porque o esporte, ele é um eterno, assim, uma balança entre feedback positivo e negativo, seja com a vitória, seja com a derrota, não tem como fugir disso. E aí, principalmente aqueles atletas que não gostam das críticas, ou tem aquele poder de enfrentamento, de querer bater de frente com o técnico, como é que tem que ir lidando com esses perfis? Primeiro, nós trabalhamos com formação. Quando a gente trabalha com formação, a gente tem que trabalhar com a família junto. É extremamente importante nós trabalharmos com as famílias juntos. Óbvio que as famílias não podem intervir no trabalho da quadra, mas elas podem intervir no trabalho de comportamento do atleta. Então eu falo muito sobre isso. Nós temos que ter diálogo com as famílias. Tu tendo diálogo com a família, tu consegue fazer com o atleta que ele é mais resistente, ele comece a entender o real objetivo nosso lá enquanto formação. Aí eu vou falar uma coisa bem interessante assim, ó. Nós formamos um indivíduo enquanto pessoa. Eu digo assim, lá nós não formamos jogadores, nós formamos atletas. E atleta, ele é formado através da sua formação integral. Fui meio redundante na minha fala, mas é exatamente isso aí, né? Nós trabalhamos com a formação total da pessoa, né? Queremos formar uma pessoa íntegra, queremos formar uma pessoa que tenha ética, queremos formar uma pessoa que tenha seja companheira, e os resultados eles vêm como consequência desta formação integral, porque todo mundo entende o trabalho, e a partir do entendimento do trabalho junto com as famílias, nós vamos inclusive trabalhar com aquele atleta que é mais rebelde, dele poder entender que ele faz parte de um grupo, que ele tem que entender o trabalho, e nós conseguimos. Perfeito. E como que tu vê hoje em dia até a evolução do basquete no cenário nacional, uma vez que ele está mais em evidência, porque eu percebo em outros esportes que o nível de formação ele tá um pouco mais avançado, porque se tem muito dinheiro. O basquete, por muito tempo, não se teve muito dinheiro, teve que ter muita dedicação dos profissionais. Perfeito. E agora, com essa visibilidade, talvez entre mais investimento, o pessoal veja o esporte também com uma prosperidade diferente como outros. Tu enxerga, assim, uma evolução nessa preparação e formação de atletas no nosso cenário aqui? Boa pergunta. Assim, por quê? Porque o basquete foi o segundo esporte do Brasil, né? Nós ficávamos atrás somente do futebol. Com a falta de investimento, né? Com a falta de conquistas das seleções, né? Nós tivemos... nós fomos campeões mundiais no masculino, né? Nós tivemos aquela vitória contra o basquete americano num campeonato pré-olímpico lá nos Estados Unidos, conseguindo ganhar nos Estados Unidos. Nós tivemos uma equipe feminina campeã mundial, da Paula, da Hortência. Então nós tínhamos um basquete muito em evidência. E com a falta de investimento, nosso basquete decaiu muito. Hoje, com toda essa visibilidade da NBA, com toda essa mudança que está acontecendo no basquete brasileiro com a NBB, né, a gente vê que o basquete, cada ano, cresce. A formação de atletas hoje de categorias de base, ela está cada vez mais em evidência, né? Nós estamos exportando atletas brasileiros para a Europa, para o basquete da NBA, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Então, mas nós precisamos dar aquele pulo do gato, que é voltar a conquistar, né, algum resultado
a nível mundial. Sul-americano nós já temos algumas conquistas, né? Mas a nível mundial ainda está faltando. No momento que nós tivermos essas seleções em evidência, com títulos, junto com o investimento, nós vamos voltar novamente àquele cenário de anos atrás, onde nós éramos o segundo esporte do Brasil. E número de atletas hoje é a coisa mais linda de ver. Aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente vê no Parque Itaimbé, é a coisa mais bacana. Depois daquela reforma que aconteceu, um monte de pessoas querendo jogar basquete. A gente vai lá na praça do Malé, nós temos uma tabela lá. O basquete está se democratizando, porque o basquete era só feito dentro das escolas e, por exemplo, aqui em Santa Maria, e dentro do Clube do Corinthians. Não, ele não pode ser só lá. Ele tem que ir para a praça, ele tem que ir para as escolas. E eu vou falar um pouquinho depois das nossas escolas sociais, né? Que nós temos 5 polos onde se faz basquete nas escolas da periferia da cidade. Então, essa democratização do basquete vai aqui e no Brasil inteiro vai fazer com que nós tenhamos, de novo, um cenário do segundo esporte do Brasil. Quando tu faz uma análise do trabalho aqui do Brasil e dos outros países que tu acompanha, tu é um estudioso da área, tu percebe que aqui no nosso cenário nacional ainda tem alguns fundamentos que acabam sendo negligenciados e que diminui essa velocidade de avanço do esporte. Quando tu faz uma viagem, faz um intercâmbio, tu vê a cultura de formação de atletas, por exemplo, da Sérvia, dos próprios Estados Unidos, mas enfim, que tu vê lá, isso aí a gente precisa fazer no Brasil. Que talvez não precisa de tanto dinheiro, mas é o nível do conhecimento que tu vai lá, busca e traz e coloca aqui, no nosso polo. Olha só para tu poder entender, eu convivo muito com o basquete uruguaio e argentino, né? Até eu sou doble chapa, eu sou uruguaio e brasileiro. E eu convivo muito com o basquete, porque eu sou natural de Livramento, e a linha Rivera, só para teres ideia, a linha Rivera, cidade pequena, nós temos 4 equipes de basquete a nível de clube. Então, eu vejo que é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Quando a gente fala no basquete da Sérvia, é tão popular o basquete quanto o futebol lá, né? A Argentina, até então, estava muito mais à frente com relação à formação de atletas. Por quê? Porque existia toda uma metodologia a ser trabalhada no país inteiro na formação de técnicos. E isso influencia na formação de atletas. Com certeza. Porque todo mundo trabalha como unidade, né? E quando a gente trabalha com unidade de ação, ela é fundamental para que haja evolução. Excelente. Aqui no Brasil, agora estão formando associações de técnicos, para que todos os técnicos tenham formação. E essa formação ela é fundamental. Para teres uma ideia, lá na Argentina existem níveis de técnicos. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Aqui no Brasil ainda não existe isso. Nós precisamos ter esse caminho, para que todos os técnicos saibam, desde o nível 1 até o nível 4, ter um trabalho como unidade de ação, né? Então, a partir daí, eu acho que o basquete nosso também vai evoluir. É um processo de profissionalização. Profissionalização. E essa construção vai ter que ser feita através de uma comissão, assim, que vai ter que se reunir, pensar, o nível 1 tem que abordar isso, provavelmente vai ser organizado dessa forma. Perfeito, exatamente isso aí. E já está acontecendo isso, né? Por exemplo, eu sou técnico da seleção gaúcha Sub-17, né? Eu venho há 3 anos trabalhando. Já trabalhei há muito tempo atrás, larguei e voltei há 3 anos a trabalhar com seleções gaúchas. A partir daí, eu como técnico, eu tenho a obrigação de trabalhar a minha filosofia na seleção com os técnicos que trabalham nessa categoria, para que todos tenham um entendimento e que forneçam atletas para a seleção, para a gente trabalhar o mínimo possível, por exemplo, com relação a fundamentos. A partir daí, nós vamos trabalhar só a questão física e tática, porque todos vão trabalhar da mesma forma para que
criem prospector para a seleção, no sentido de a gente trabalhar outras condições, e não precisar trabalhar fundamento, por exemplo. Então já chegam os atletas prontos, tu trabalha mais a parte física e a parte tática para uma competição tipo brasileiro, sul-brasileiro. Essa captação dos atletas acontece que nem os outros esportes, por exemplo. Tem um jovem adolescente está nos escutando e ele quer saber como é que funciona para ele ser mais olhado. Então tem assim, seletivas da seleção, ou tem os olheiros, que nem tem em outro esporte. Como é que funciona essa visibilidade? Como é que funciona a seleção? O atleta tem que estar jogando campeonato estadual, certo? Na categoria. Ou categoria abaixo, porque às vezes a gente consegue, convoca atletas sub-16 para jogar na seleção sub-17. Ele tem que estar participando de alguma equipe e do campeonato estadual. E nós, enquanto técnicos, na seleção sub-17, é o Leandro Leal, treinador ali do Corinthians, como auxiliar, e eu como técnico. E nós vamos observando, nós vamos olhar os jogos, né, das outras equipes. E a partir daí, com esse olhar e com a ajuda dos técnicos das outras equipes, nós fizemos uma pré-seleção. O ano passado nós chamamos 25 atletas para um campeonato sul-brasileiro, até ficarem 12. Então a gente faz vários treinamentos, vai fazendo os cortes, né, até chegar a equipe que a gente acha a melhor para a disputa do campeonato. E para quem tem assim, a admiração pelo teu trabalho, pensa assim, vou lá olhar o episódio do professor Catila para ver o que ele tá falando, e aí quando chega nessa parte da captação, o cara pensa assim, ó, eu vou ver o que o Catila presta atenção nos atletas, até para eu me desenvolver. Eu, atleta, quero me desenvolver para conseguir ter espaço nessas equipes, nessas seleções. O que esses atletas precisam para que eles consigam performar mais e aumentar essa probabilidade de ter essa experiência? Assim, primeiro, né, muito legal. Esse ano nós fizemos uma peneira, né, uma pré-seleção para os atletas do Corinthians. Nós tivemos 105 atletas da categoria sub-13 até a categoria sub-17. Atletas de várias regiões aqui. São Gabriel, Lavras, Restinga Seca, Cachoeira. Muito bacana. Muito bacana. E quando esses atletas vão para essas seleções, e todos os clubes oferecem essas seletivas, o atleta ele tem que ter os fundamentos básicos. Primeiro, né, a estrutura física. Tem que ter coordenação motora. Tudo isso a gente avalia nas seleções. Coordenação motora, não precisa ter altura, volto a dizer, né? Habilidades como drible, como passe, como os tipos de arremesso, né? Bandeja, arremessos de média e longa distância, paradas que a gente fala 1, 2, 3 tempos, né? Então, isso são as condições básicas para que eles sejam selecionados para as equipes, né? E eu falo assim, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque tu não precisa ser o craque lá de fazer muita... Não, tu tem que fazer o básico bem feito, o simples bem feito. Isso aí vai te dar a condição para tu evoluir enquanto atleta, enquanto formação de equipe. Excelente. Traz para nós um pouquinho dessa questão social dos projetos, até porque a outra pauta que eu queria que tu trouxesse para nós um pouco é o impacto do esporte na vida de muitas pessoas, e principalmente quando esses projetos sociais eles abrem as portas para pessoas que estão em condições mais vulneráveis, para eles poderem experimentar o esporte e às vezes mudar a vida através do esporte. Muito bom falar sobre isso. É um sonho realizado. Existe um projeto ali em Santa Cruz, chamado Projeto Cestinha, mais ou menos parecido com o nosso. E eu tinha um sonho, vendo aquele projeto acontecer lá, e tentar trazer esse projeto para o Corinthians. Nós fomos atrás de políticas públicas, né? Nós fomos, por sorte, né? Nós tivemos a aprovação de uma lei de incentivo federal que nos possibilitou trabalhar com polos.
E qual é o objetivo do polo? Hoje nós temos 5 escolas aqui em Santa Maria, trabalhando com basquete de iniciação com atletas de 8 a 12 anos. Uhum. Nós temos mais de 120 crianças jogando basquete em Santa Maria nessas escolas. O primeiro deles é democratizar o basquete, como eu já havia falado aqui. O segundo deles é que a gente tem uma monocultura esportiva aqui no Brasil, que é o futebol. Exato. Então, quando a gente chega com um esporte diferente, ontem eu estava numa reunião lá no Colégio Marista Santa Marta, e se falava muito isso. Porque não se tem a cultura de um outro esporte nessas escolas, né? Periféricas. E quando eu estou há 3 anos, sou eu o treinador do projeto Marista Santa Marta, de um dos polos. E ontem a gente estava assinando o contrato de parceria e a coisa mais legal do mundo, assim, de ver o coordenador falando que hoje na escola ele libera a bola de basquete e as crianças ficam jogando no recreio, né, no intervalo. Então está se criando a cultura do basquete onde só era o futebol. Então é muito legal. E a partir daí nós trabalhamos, como eu falei, com a formação da pessoa. É muito bacana de a gente chegar e ver aqueles atletas de 8 a 12 anos com os olhos brilhando, querendo aprender, jogar uma coisa nova, né? Nos eventos que a gente organiza, no mínimo 2 por ano, a gente leva todos eles para o Corinthians, sai da zona de periferia, conhece um outro espaço, né? Que para eles é grandioso, o Corinthians, e a gente fica jogando o dia inteiro, né? Nós fizemos um festival de mini basquete com todas as escolas e depois a gente serve um almoço, né? Então, essa condição que a gente dá para essas pessoas é de fundamental importância para a sua formação. E também trabalhamos com a detecção de talentos. Hoje, no Corinthians, nós temos 6 atletas oriundos dos polos já, em 3 anos. Atletas com um potencial maravilhoso. Um deles, acredito que esse ano vai ser convocado para a seleção gaúcha, né? Um deles saiu de uma escola pública, hoje está numa escola. 2 deles saíram da escola pública e hoje estão em escolas particulares, né? Tendo oportunidades. Por conta do esporte. Por conta do esporte. Então, esse é o nosso objetivo, né? A detecção de talentos faz parte, Sim. Mas nós trabalhamos 98% com a formação da pessoa. É interessante quando tu traz esse relato, porque para vocês que trabalham todos os dias no Corinthians é uma coisa muito convencional, corriqueira. Agora, para quem tá indo lá pela oportunidade do projeto, quando entra lá, aquilo tudo é uma magia, é mágico aquela experiência para as crianças. Assim, e para a família, né? Porque quando a gente dá oportunidade para essa família, tu não tem noção a gratidão da família pelas oportunidades que aquele atleta está tendo, sabe? É imensurável. Então, isso eu sou suspeito para falar porque eu sou completamente apaixonado por isso, né? Esse é o meu objetivo de trabalho, sabe? E quando a gente tem essas conquistas, é encantador. Excelente. Eu queria que tu trouxesse pro pessoal um relato aí, uma experiência que tu teve de uma pessoa que te agradeceu muito pelo teu trabalho, pelo quanto tu desenvolveu, né, um componente da família. E se a gente depois que tu contar a história de forma breve, a gente puder mostrar esse áudio. E além disso, tu trazer mais algumas histórias para que as pessoas entendam o poder do esporte e que não é só o futebol que muda as vidas. Assim, esse relato dessa mãe, né, bom, enfim, a gente primeiro fica emocionado, agradecido, porque o nosso objetivo ele está sendo reconhecido, né? No basquete do Corinthians, infelizmente, a gente não tem feminino, né? Mas na categoria sub-12, nós temos uma equipe, geralmente tem meninas, que pode ser mista o campeonato estadual. E temos e hoje, né, eu recebi uma mensagem tão bonita, porque a nossa atleta Antônia, ela está indo para Candelária, lá existe um projeto bonito com relação ao basquete feminino. Em agosto ela está indo para São Paulo, né? Então vai ter experiências fantásticas e
E a mãe dela hoje nos mandou um áudio de agradecimento e a gente fica emocionado no sentido de que a gente quer sempre ajudá-los, né? E a gente, e isso é uma coisa interessante, quando o atleta tem potencial para seguir em frente, nunca, jamais nós vamos segurá-lo aqui, né? Nós vamos com certeza oportunizar a saída para uma coisa melhor para ele. Então, essa menina tem um potencial maravilhoso, espero que ela siga nesse caminho, que tem que ser forte, né? Tem que ser resiliente, porque não é fácil formação de atletas, isso é uma coisa bem importante, né? Só para tu teres uma ideia, eu estou há 29 anos aqui, a gente conta nos dedos os atletas que saíram e que viraram atletas de ponta, né? Então, a gente fica muito feliz com essa família que a gente pôde ajudar. O nome dela é Antônia. Antônia. E ela já avançou, ela estava aqui no projeto e já está avançando, foi para outro grupo. Isso, o ano que vem, esse ano ela está jogando na equipe de Candelária, o ano passado ela, mesmo sem ter idade, participou de um sul-brasileiro pela seleção gaúcha. Então é uma menina que tem um potencial maravilhoso, né? E vai seguir a vida dela. Podemos mostrar o áudio? Claro, Pode, com certeza. Coloca aí na conversa que eu vou posicionar aqui para nós no microfone. Aqui, ó, pode dar o play. 2:18, né? Vamos ver, Gabriel, qualquer coisa tu me avisa aí se... Catila, não sabe como me fez bem esse teu áudio, assim, eu achei estranho porque tu nunca me deixou no vácuo, como se diz, né, e o quanto é importante eu ter o teu apoio, e a Antônia também tem para seguir essa caminhada, né, e tu sabe, né, o quanto tu foi, e vai ser importante para ela, né, porque a gente, o que eu mais queria ouvir de ti, o retorno era isso, assim, ó, vou estar aqui, conta comigo pro que eu precisar, porque tu sabe que tu sempre foi a minha válvula de escape para me ajudar em tudo, né, assim. E é isso aí, eu tô aqui em Candelária agora essa semana toda e, cara, assim, a Antônia foi na aula numa felicidade, não vomitou, não teve dor de barriga, não, sabe, fui no recreio lá ver ela de braço com as gurias, tinha mais de 10 gurias em volta dela, no grupo, assim, o problema todo dela foi esse aí, mas eu acho que Candelária é pertinho, né? Até uma coisa que me chamou muita atenção, perguntaram para ela, as gurias do São Luís, né? Por que tu não vem para Santa Cruz, né? Para te jogar aqui, não sei o que. Ela disse assim, não, e se eu fosse para Santa Cruz eu ia pro Mauá. E aí perguntaram por quê, e ela disse porque jamais eu ia jogar contra o Catila. Eu cheguei a me emocionar, sabe? Quando ela diz isso, porque é toda uma gratidão, né, que ela tem por ti, um carinho. Eu cheguei a me emocionar falando assim. E tu sabe, né, Catila, que tu é a referência dela, né? Em tudo, né? Tudo que ela sabe, ela deve a ti, né? E um pouco mais ao Leandro agora, que pegou no final, mas a base dela, de princípios, valores, ética, basquete, tu pode ter certeza que 99% é teu e 1% é meu, tá? Muito obrigada por tudo, tu não tem noção quanto me fez bem receber o teu áudio e ouvir a tua voz nesse momento que a gente tá passando por essa mudança aqui, tá? E eu quero contar contigo e tenho certeza que vou contar contigo para toda a vida da Antônia, enquanto tu puder me ajudar, tá? Um abração para vocês aí, eu sou muito grata a tudo aí que tu fez por nós. E a Corinthians, a Ziba, toda aquela função aí que tu sabe qual é. Mas tu sempre foi a minha referência, tá? Valeu, tchau, tchau. Que coisa linda. Esse é o puro significado do legado, né? Do legado que tu deixa. Como é que é o nome dela? Da mãe? Roberta. Então, Roberta, parabéns pela filha. Parabéns por também ter despendido do teu tempo para mandar essa mensagem pro professor Catila. Com certeza, ele passou e mudou a vida de muitas outras pessoas, mas nem todo mundo talvez parou o seu tempo, teve o seu tempo aí para mandar essa mensagem. Então, obrigado por mandar para o professor, porque o professor ele é tão crucificado e desvalorizado no nosso país que mensagens e gestos como esse valorizam e faz o professor, acho que reacender aquela chama, né, do legado de mudar as vidas. E para Antônia, segue firme,
como o professor falou, seja resiliente, o esporte ele vai te dar muitas coisas, mas também pode trazer algumas frustrações, mas tu tem que se manter firme porque o teu potencial é muito grande. Então, professor, muito obrigado por trazer esse relato. Teve algumas outras experiências de outros atletas, já que tu viu que teve essa mudança de vida, principalmente na questão social, né? Tu já trouxe da questão do colégio, tem acesso a uma educação melhor por causa do esporte, mas teve alguma outra curiosidade, assim, de pessoas que conseguiram alavancar algumas coisas na vida através do esporte? Sem sombra de dúvidas, a gente vai ficar o dia inteiro conversando sobre essas histórias, né? E quão bonitas são, Sim. né? Nós temos um atleta, hoje é empresário, forte aqui, do ramo de formação em inglês, mas foi um atleta que iniciou aqui conosco. Depois ele foi embora para ser atleta adulto, né, na equipe do Único em Santa Cruz, Sérgio Montepó. Ele foi campeão brasileiro com a equipe do Corinthians de Santa Cruz, com o Único, e depois houve outras oportunidades, ele voltou para Santa Maria e hoje é um empresário famoso aqui em Santa Maria. Que legal. E agora, alguns dias atrás, a gente conversando, e ele falando da importância que nós tivemos na formação dele. Então é muito bacana, e a gente tem vários relatos nesse sentido, né? Assim, simples assim. Agora nós fizemos sempre reuniões com as famílias para elas entenderem esse processo de formação da equipe. Então nós fazemos reuniões com todas as equipes e pais, e dentre os pais, ex-atletas meus, né, que têm seus filhos e os seus filhos estão começando comigo. Então, muito, muito legal de ver, assim, os pais que foram meus atletas estarem com seus filhos lá no Corinthians sendo novamente meus atletas. Então, novas gerações. Isso é a coisa mais bacana que a gente... E assim, todas essas gerações, porque eles vão crescendo juntos, né? Eles vão subindo para a categoria sub-13, sub-15, sub-19, e como nós só temos até a categoria sub-19, é muito bacana esse processo deles enquanto formação de equipe. Eu sempre falo que depois do sub-19, o nosso sonho é ter mais categorias, né? Mas por enquanto até o sub-19. Eles são assim, ó, padrinhos dos filhos, né? Eles são padrinhos de casamento um dos outros. Essas turmas se reúnem uma vez por mês para jogar um basquete, fazer um churrasco. Então eles criam um vínculo maravilhoso em cada grupo que a gente forma. É a coisa mais bacana que existe. Traz para nós, professor, agora essas melhorias e as evoluções que estão tendo no projeto também por consequência da estrutura do espaço do Corinthians e como que vocês vêm planejando esses passos aí, esses próximos passos. Perfeito, perfeito. É legal de a gente falar sobre isso porque o basquete do Corinthians hoje, desde das categorias de base até a associação de veteranos que acontece lá dentro do Corinthians, vem desenvolvendo cada vez melhor o basquete, né? Só que nós precisávamos que o clube crescesse junto com a associação de veteranos, com a ZIBA, né? Então hoje nós temos uma direção nova no Corinthians, que vai trabalhar junto com o basquete. Então nós precisamos reacender o Corinthians, nós precisamos fazer com que o Corinthians, enquanto clube, cresça, né? Então novos espaços estão sendo construídos no Corinthians, reformas de quadra, né? Reforma de vestiários, é simples assim, mas limpeza no clube, né? Outros espaços, eu não posso comentar agora, mas outros espaços vão ser abertos até o final do ano para que o clube tenha mais oportunidades, mais receita, né? Então o clube hoje está vivendo uma nova fase. É muito bacana de eu estar falando com isso, porque o basquete ele precisa crescer, mas o clube também precisa crescer, né? Então, assim, a gente vai ver muita evolução esses próximos anos com relação ao clube, né? Com essa renovação da direção.
E eu acho legal também como vocês vêm construindo esse sistema ou esse processo de formação dos atletas, que antes no bastidor tu comentaste comigo, que às vezes vocês chegam nos locais e as próprias equipes já conseguem visualizar todo esse trabalho que vocês estão construindo, seja em quadra e fora dele, e trazer um pouquinho de todo esse processo que vocês têm de forma assim interna, que às vezes não tá na parte externa, as pessoas não enxergam, mas fazem muita diferença. Como exemplo que tu trouxeste para mim, o fato dos atletas se alimentarem junto pós-treino, isso é super importante. Isso, nós temos toda uma metodologia de trabalho lá no Corinthians para a formação integral do atleta, né? Ou seja, hoje nós trabalhamos desde a categoria sub-12 ao sub-19 com uma sequência do trabalho. Isso é muito importante a gente falar, porque assim, nós temos um preparador físico especializado para cada categoria, né? Da importância que o atleta tem de chegar um pouco antes, né? Para fazer o que nós chamamos de liberação. Nós temos todo um processo de parte física a partir dos 13 anos, respeitando as idades, né? Nós temos uma parceria com a universidade, com os atletas mais a nível sub-17, sub-19, que oferecem todos os laboratórios lá da universidade para a gente poder fazer, entender como eles estão, né? E a partir daí a universidade, junto com o nosso preparador físico, montam o trabalho físico. Então é uma coisa muito importante, muito bem feita, que está sendo feita no Corinthians. A questão da importância da alimentação, simples assim, o nosso preparador físico entende que eles precisam fazer uma alimentação pós-treino, que vai ajudar na construção física deles. Então, existe toda uma questão de auxílio para eles entenderem como é que funciona, né, do tipo de alimentação que pode ser feita. Então, é um trabalho que a gente está construindo e que, de alguma forma, está dando visibilidade para nós no âmbito estadual. Para teres uma ideia, na pandemia, que nós não podíamos trabalhar, nós montamos uma palestra, né, com relação a justamente todo esse trabalho de formação para a gente fazer os outros clubes entenderem. Então foi muito bacana, foi muito gratificante porque a gente, aquele momento com os outros clubes, porque a gente foi referência. E hoje a gente está sendo referência, né? Para tu teres uma ideia, nós temos 22 clubes aqui no Rio Grande do Sul, e só 2 esse ano vão jogar com todas as categorias. Nós somos um. Né? Então nós estamos realizando um sonho, mas sempre com essa consciência de trabalhar com uma metodologia a cada ano. Temos que diferenciar, e é por isso que as nossas equipes, desde o sub-12 ao sub-19, são competitivas. Excelente. Quero treinar com a equipe do Catila, quero começar a jogar basquete. Como que essa gurizada ou os pais que estão nos escutando podem procurar vocês? Primeiro, né, nós temos 5 escolas aqui em Santa Maria que têm escolinhas dos 8 aos 12 anos. Escola Marista Santa Marta, Escola Araci Barreto, Escola Parque Pinheiro, Escola Augusto Ruski e Escola Duque de Caxias. Qualquer dessas escolas possuem essas escolinhas dos 8 aos 12 anos gratuitamente. Não precisa ser aluno. Não, tem que ser aluno da escola. Isso. Tá. Essas têm que serem alunos dessas escolas. Esses atletas têm que serem alunos dessas escolas. Nós temos escolinhas no Corinthians, dos 8 aos 15 anos. Dos 8 aos 12 é uma equipe e dos 13 aos 15 é outra. Essas são no Corinthians nas terças e nas quintas-feiras, das 18 às 19 e das 19 às 20. É só procurar o professor Gabriel no Corinthians, nas terças e nas quintas, e saber maiores informações. No Instagram do Corinthians tem o meu contato. Pode entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp. Fora isso, nós temos as seleções de atleta, que são as peneiras, que são de atletas de 13 a 17 anos, que acontecem a todo final de ano. Então, é só nos seguir nas redes sociais, no Instagram ou
no Facebook do Corinthians Aziba, na verdade é da Aziba, e que lá nós informamos direitinho quando são as seleções, o que precisa. Perfeito. O Instagram ali da Aziba é o mesmo do Corinthians. É o mesmo do Corinthians. Ah, tá. Então o pessoal pode procurar por ali que vai estar centralizado. Exatamente. Excelente. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar, que é uma lembrança da nossa patrocinadora, a Padoca Arte, como uma forma de agradecimento. Tu trazia aí a tua expertise, a tua experiência, trazia aí esses relatos de como o esporte mudou a tua vida e a partir da tua vida tu tá mudando a vida de todos esses jovens. Então a gente te agradece muito pela presença, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por trazer da forma mais genuína e pura possível toda a tua experiência dentro do esporte. Eu falo dessa maneira porque eu falo com paixão, eu falo com amor, sabe? É uma dedicação, assim, porque é a minha vida. Eu falo que o basquete é o meu prato de comida. O basquete foi quem me deu oportunidade para formação intelectual, formação como pessoa. Então, o basquete para mim é a minha vida. Excelente, perfeito. Professor, muito obrigado pela tua presença. Pessoal, para vocês que querem começar a fazer a prática, o professor deixou todos os atalhos aí para vocês, é só entrar em contato dentro dos dias, dentro dos horários ali que ele falou. No Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram da Aziba, então vocês já podem clicar aqui embaixo e já vão ser encaminhados diretamente para lá, para que vocês possam acessar essas informações de uma forma mais assertiva, tá certo? Para vocês que ficaram até o final, é muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui. Se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo que a gente está produzindo aqui é relevante. Durante todo o episódio, em algum lugar dessa tela, tem um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Jorê Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Você que ficou até o final, deixa teu like, o like aqui da confiança, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.